Olá pessoal, aqui é o professor Cícero, vamos dar continuidade à nossa aula. Na última aula, videoaula, nós paramos aqui em linearização de expressões. Vamos agora para operadores, tá? Bom, o que são operadores? Então, operadores eles são utilizados para estabelecer relação, né, ou relacionar variáveis ou constantes entre si. Existem basicamente três tipos de operadores: os operadores aritméticos, os relacionais e os lógicos. Vamos ver aí o que é cada um deles. Tá. Operadores aritméticos é o que a gente normalmente conhece aí, né? A soma, né? O sinal, né, da cruz, né? A subtração, o sinal do tracinho menos, né? Aqui na computação, na programação, né? A multiplicação não é o x, é o asterisco, tá? É o asterisco, uma estrelinha, né? A divisão é a barra, né? Então, por exemplo, né, 5 vezes 2 dividido por 3 igual a, né, 3,3, né, dízima, né? Bom, vamos ver aqui então um exemplo. Nós já fizemos aqui alguma coisa, né? Eu vou salvar esse algoritmo aqui da última aula, né? Então esse aqui é o algoritmo 2. Então, Ctrl N para criar um outro algoritmo, né? Então, eu vou chamar aqui o, né, algoritmo de operadores. Vou criar aqui as variáveis num1, num2, pode ser criado assim na mesma linha, do tipo real. E resultado do tipo... Pode ser, posso criar aqui, posso criar tudo na mesma linha também, né? Aqui, né? Resultado. Certo? Então aqui é o seguinte... Perdão. Aqui eu vou utilizar o seguinte, eu vou fazer aqui resultado recebe, né? É uma setinha, tá? Esse significa recebe num 1 mais num 2, certo? Então eu tenho aqui a operação de multiplicação, soma, né? Certo? Vou botar aqui operador de adição, certo? Aí aqui eu mando escrever, escreva e eu quero que mude de linha, escreval. Aí eu vou, coloco assim, a soma é, vou botar isso aqui, aí boto resultado, certo? Se eu mandar rodar, algoritmo 3. Então F9 para executar. A soma é 0, claro, porque realmente não tem nada, né? Não tem nada atribuído a ele. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, eu vou dizer que num 1 recebe 20 e num 2 recebe 10. Certo? Agora se eu mandar rodar F9, então a soma é 30. Perfeito? Então vamos usar aqui agora um outro, né? Eu vou fazer aqui uma outra coisa. Vou copiar isso aqui e colar aqui embaixo. Aí eu vou dizer aqui a subtração. Operador de subtração. Então aí aqui, ó, é a diferença é resultado, né? Então vamos rodar F9. A diferença é 10. Então 20 menos 10 é 10. Certo? Vamos executar aqui. Aí a multiplicação, né? Operador de... Então aí é o produto, né? O produto é resultado, F9. O produto é 200, porque 20 vezes 10, né, vai dar 200. Perfeito? Então agora, eu vou fazer o último aqui. Operador de divisão.
O quociente é... Então, F9... O quociente é 2, porque 20 dividido por 10 vai dar 2, certo? Então, tem aqui 20 dividido por 10 vai dar 2. O interessante da execução dos algoritmos aqui, por exemplo, existe uma maneira de eu andar passo a passo no algoritmo aqui. O Visualgo ele me permite, se eu pressionar a tecla F8, ou então se eu vier aqui, passo a passo, tá? F8. Vou clicar pelo F8 aqui, F8, ó. Ele vem passo a passo, ó, linha por linha sendo executada. E eu consigo ver o que está acontecendo. Aqui nessa região aqui vai aparecer as variáveis sendo criadas. Então, F8, ó, tá vendo? Eu criei no 1, no 2, no 3, já apareceu aqui tudo inicializado com 0. Então, F8, ó, preenchi os valores, ó, a soma, né? Aí ele vai recalcular o resultado, certo? O resultado está mudando ali, é uma variável, né? Imprimiu, a diferença é 10, ó, vai recalcular o resultado. O resultado agora vai para 200 aqui, ó, nessa região. F8, ó, 200, porque fez a multiplicação. Tá, e vai, imprimiu lá 200, né? E vem aqui F8, ele vai recalcular o resultado para 2, certo? E vai lá e imprime. Perfeito? Então, assim, é uma técnica boa para a gente ver o que está acontecendo com os algoritmos. Perfeito. Vamos voltar lá para os operadores. Tá, esses são os operadores aritméticos, tá? Basicamente, existem esses operadores, né? As expressões lógicas, né? As expressões lógicas, vou ter que trabalhar com operadores lógicos, né? Então, expressões lógicas são denominadas expressões lógicas aquelas cujos operadores são lógicos, certo? Ou relacionais. Então, ele vai me dar um valor de verdadeiro ou falso, né? E cujos operandos são relações ou variáveis ou constantes do tipo lógico. Então, relação é uma comparação realizada entre valores do mesmo tipo. É importante isso, do mesmo tipo. Representados na relação por constantes, variáveis ou expressões do tipo correspondente. Vamos ver o que é isso. Então, os operadores relacionais. Então, eu tenho operador igual, né? Aí eu tenho, de um lado, um número e do outro lado outro número. E pergunto se ele é igual. Se for verdade, né? Ele vai me dar ele vai ter um valor verdade ou não. Se for verdade, eu faço uma coisa, senão eu faço outra. Ó, igual é assim, né? Diferente é assim, não tem o símbolo de diferente da matemática no nosso aqui, né? Que seria aquele símbolo, né? Esse símbolo na matemática seria assim, né? Perdão. Certo? Na computação, esse símbolo não existe, né? Não temos ele. É assim, menor, maior, certo? Na computação. Em algumas linguagens de programação, é a exclamação, e seria diferente. Mas não é o caso aqui, no Visualgo. O Visualgo vai utilizar esse aqui, certo? Esse símbolo aqui, menor, maior. Então, operador diferente, menor ou igual também, da mesma forma, não existe aquele símbolo da matemática, né? Aqui a gente tem que adaptar. Menor ou igual, menor, maior, maior ou igual, né, está contido em conjunto. Tá, tudo bem. Esse aqui a gente vai usar muito poucas vezes, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o resultado de uma relação é sempre um valor lógico, certo? Então, ó, o resultado de uma relação é sempre um valor lógico, ou seja, falso ou verdadeiro. Eu tenho dois números, maior ou menor, ele vai ter um resultado. Ou é verdade isso aqui, ou é mentira. Certo? Se A é diferente de B, A pode ser igual a B. Então, se for igual, o valor é falso. Se for diferente, o valor é verdadeiro. A é maior que B. Bom, se A realmente for maior que B, o resultado da expressão é verdade. Se não, é falso. Se A é maior ou igual a B, bom, A pode ser igual ou maior, né? Pode ser, se acontecer isso, o valor é verdade. Se não, né, for o contrário, que B é maior que A, então realmente o valor é falso. E aí tá, esses aqui são os operadores relacionais, certo? Relacionais. Agora existem os operadores lógicos, tá? Então, nessa álgebra de proposições, né, existe a definição de 3 conectivos básicos, né, usados para formar essas proposições, as novas proposições a partir de outras já conhecidas.
são os operadores lógicos, que pode ser assim, negação, né? Eu digo que não é uma determinada coisa, e para conjunção, né? Ou para disjunção. Por exemplo, se chover e relampejar, fico em casa. Ou seja, tem que acontecer essas duas coisas para poder ficar em casa. Né? Tem que acontecer essas duas coisas. Se chover, mas não relampear, eu saio. Se não chover, mas relampear, eu saio também, não fico. Agora, se chover e ao mesmo tempo, relampejar, eu tenho que ficar em casa. Aqui já é outro, né? Uma coisa ou outra. Se chover ou relampejar, fica em casa. Bom, vamos supor que esteja chovendo, mas não está relampejando. Então, eu saio. Né? É o contrário. Não, se não chover e mais relampejar, eu também fico em casa. Certo? É ou, né? O operador é ou. Vamos ver aqui a tabela verdade. Bom, o operador não. Eu tenho um valor de verdade F, falso, né? Se eu disser que é não falso, ou seja, uma coisa não falsa é uma coisa verdadeira. Da mesma forma, se eu tenho uma coisa verdadeira, né? Então, nesse caso aqui, uma proposição... Perdão, aqui está travando aqui. Então, eu tenho uma proposição aqui, um valor de verdade falso. Se eu disser que é não falso, é verdadeiro. Por outro lado, se eu tiver uma proposição que o valor é verdadeiro, se eu disser que ela é não verdadeira, é sinal de que ela é falsa. Inverte o valor. O não inverte. Agora aqui no caso da disjunção, né, perdão, na conjunção, operador e. Se eu tiver falso e falso, o resultado de, né, A e B, se os dois são falsos, ele é falso. Porque para ser verdade, os dois têm que ser verdadeiros. Se o primeiro é falso e o segundo é verdadeiro, o resultado continua falso. Se o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, o resultado continua falso. Né? Só é verdade se os dois forem verdadeiros. Aí sim. É aquela história, né? Por exemplo, se chover, se fizer sol e tiver dinheiro, vou à praia. Certo? Bom, significa que operador E, se fizer sol e tiver dinheiro, vou à praia. Tem que acontecer as duas coisas. Vamos supor que esteja fazendo sol, mas eu estou liso, estou sem dinheiro nenhum. Bom, então eu não vou à praia. Não tem como. Né? Por outro lado, está chovendo a beça, mas o pagamento saiu, o dinheiro saiu na conta. Estou com dinheiro, mas está chovendo muito. Mas aí, como o operador é E, né, então eu não vou. Ainda assim eu não vou. Eu só vou nessas duas condições, se as duas condições estiverem satisfeitas. Se estiver fazendo sol e tiver dinheiro. Aí sim, eu vou. Certo? Então, é o caso aqui. Só ocorre verdade no resultado se os dois forem verdadeiros. O outro lá, de junção, né, é esse aí, né? Essa ideia aí. Se pelo menos um for verdadeiro, aí sim, né? O resultado da expressão é verdade. Mas se os dois forem falsos, aí não tem jeito, né? Aí vamos supor, bom, é assim, se tiver, um outro exemplo, se tiver um tempo bom ou tiver dinheiro, vou ao restaurante, certo? Bom, vamos supor que não está um tempo bom e eu também não tenho dinheiro, então aí não tem jeito, aí realmente eu não vou ao restaurante, é falso. Bom, mas digamos que o tempo não está bom, mas eu tenho dinheiro. Nada impede, né? Eu vou ao restaurante, né? Uma coisa ou outra. Vamos supor que eu tenho... o tempo está bom, mas eu estou sem dinheiro. Tá, eu vou ao restaurante do mesmo jeito. Alguém paga para mim, né? Digamos assim. E aqui é maravilha, né? Está fazendo um tempo bom e tem dinheiro. Então aí mesmo que eu vou, né? Então as duas condições foram satisfeitas, né? Se pelo menos uma delas for satisfeita, o resultado é verdade. Tá. Aqui é os comandos de atribuição, tá? Vamos tratar isso já já. Antes de ver isso aqui, eu vou fazer um teste lá no algoritmo, né? Vamos lá. Aqui no algoritmo, eu vou criar isso aqui, Ctrl+S, Ctrl+N, criar um outro algoritmo.
Operadores. Continua aqui no operadores. Digamos que eu vou criar uma variável aqui num 2, num 2 do tipo inteiro. Certo, aí aqui é o seguinte, resultado. Vou dizer que esse resultado é do tipo lógico, tá? Ele é do tipo lógico. Bom, aí o que vai acontecer? Eu vou fazer assim, lógico vai armazenar dentro dele o valor do resultado dessa expressão aqui. Primeiro eu vou criar aqui, né? Num1 recebe 10, num2 recebe 20. Então o lógico, o lógico não, o resultado. O resultado é o valor lógico, né, que vai armazenar o resultado da expressão aqui, ó. Num1 é maior que num2. Bom, só de olhar aqui eu já percebo que isso aqui é falso, né? Que num1 não é maior que num2, certo? Então, ele vai armazenar aqui dentro o valor falso. Então, eu vou mandar escrever. Escreva e muda de linha, né? O resultado é... Aí eu boto lá. Resultado. Se eu mandar rodar F9, falso. Realmente é falso. Certo? Porque não é verdade isso, né? Num1 não é maior que num2. Certo? É mentira. Isso é falso. Mas se eu fizer o contrário, que num1 é menor que 2, certo? Se fizer F9 aqui, o resultado é verdadeiro. Aqui, ó. Correto? Então tá. Continuando. Vamos ver aqui. Vou colocar uns valores de verdade aqui. Então, vou botar assim. Num2 ou num2 maior que 30. Eu estou afirmando que num2 é maior que 30. Bom, eu estou usando ou. Então, se num1 é menor que 2, menor que num2, isso é verdade. Mas esse aqui é falso. Mas só como eu estou usando ou, o resultado vai ser verdadeiro. Porque se essa for verdade ou essa for verdade, uma das duas que for verdade, o resultado vai ser verdade. Então, F9. Então, resultado verdadeiro. Mas se eu disser que é e, aí danou-se, porque as duas têm que ser verdade, né? Então, ó, aí é falso, certo? Então, vamos lá. Então, ó, continuando aqui na teoria. Bom, comando de atribuição, né? Nós já vimos isso aqui, né? Acabamos a setinha, né? Então, vamos avançar. Então, o comando de atribuição permite fornecer o valor a uma variável, preencher a variável com valor, né? Então, o comando segue essa seguinte sintaxe, nós já vimos lá, né? Para poder testar, nós tivemos que fazer ali alguma coisinha, né? Bom, para que os algoritmos possam representar os dados que calculou com a resposta ao problema que resolveu, adotamos o comando de saída, né, dos dados, denominado escreva, certo? Nós já vimos isso aqui também, né, cuja finalidade é exibir o conteúdo da variável identificada. Então, o comando escreva segue a seguinte sintaxe, né? Aqui escreva, existe o escreval também, né? Então, é só mandar escrever, né? Escreva, parêntese, né? Simples assim. Existe o comando leia, tá? O leia, eu vou receber um valor pelo teclado, né? Vamos fazer isso aqui. Então, o comando leia, eu leio, passo o identificador, certo? E assim, então vamos fazer aqui um exemplo de leia. Bom, vou salvar. Algoritmo 4, né? Bom, Ctrl N, vou criar um outro algoritmo.
aqui é o seguinte, eu vou receber dados pelo teclado, certo? Então aqui é o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, um identificador. Vamos dizer que é num1 do tipo inteiro, certo? Na minha seção de comandos aqui. Primeiro que sim, se eu colocar leia direto, olha o que vai acontecer. Leia num1. Aí aqui eu vou mandar, escreva o valor de num1 é vírgula num1. Mas olha só o que vai acontecer. Se eu mandar ler direto aqui, simples assim, deixar direto aqui, olha só o que vai acontecer. F9, ele vai ficar com o cursor piscando na tela, a gente não vai saber o que é. Certo? Então, eu digo aqui, isso aqui é 7, ele não sei o que ele está esperando. 70. Aí ele vai lá e imprime, porque eu mandei imprimir aqui. O ideal, para quando eu for receber qualquer coisa pelo teclado, é eu dar uma mensagem aqui para o usuário. Então eu coloco assim, escreva e muda de linha. Escreva, né? Melhor. Não precisa mudar de linha, não. Digite um número, né? Vamos preparar o usuário para saber o que ele tem que fazer, né? Digite um número, né? Aí sim, ele vai lá e F9. Ah, agora apareceu, né? Digite um número. Eu sei o que eu tenho que fazer. O cursor não ficou piscando de graça ali. É 20. Aí ele vai lá, o valor de num1 é 20. É um comando para eu receber, né? Dados, né? Então, esse aqui é a minha entrada de dados, certo? Daí eu posso fazer uma série de coisas, né? Eu posso receber num2 do tipo inteiro e resultado do tipo, sei lá, inteiro mesmo. Ou soma, né? Vou botar aqui, soma. Eu posso fazer uma conta aqui, vou receber, digite digite o primeiro número, vamos botar assim, o primeiro número, ele vai digita no 1. Aí eu vou lá e escreva, digite o segundo, digite o segundo número, certo? Aí leia num2, certo? Vou botar uma separaçãozinha aqui, certo? Aí eu posso fazer o seguinte, fazer uma operação, um processamento, né? O processamento, eu vou dizer o seguinte, que soma recebe, né, o comando de atribuição que nós vimos aqui na teoria ainda agora, é a setinha. Recebe num1 mais num2, certo? E aqui seria a minha saída. Certo? Minha saída. Ou a soma é, aí bota aqui. A soma é, só botar lá, soma, né? Vamos rodar aqui, então. Ó, digite o número, vamos botar aqui 70, 75, 21, segundo número. A soma é 96, perfeito, certinho, é isso mesmo. Correto? Bom, deixa eu fechar aqui. Terminou aqui o nosso conteúdo. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Até a próxima videoaula. Um abraço a todos.